inédito no nosso trabalho como diretoria, nossa equipe, porque a nossa equipe é conhecida como equipe que abraça, que beija, que está junto do pessoal, e todo mundo está desesperado porque está distante de vocês e não pode beijar e abraçar a todos. Mas sintam-se abraçados, acolhidos pela nossa diretoria. Eu represento a diretoria aqui, meu nome é Paulo Queja, estou como diretor regional aqui da ABRH Regional Baixada Santista, e resolvemos trazer esse tema, óbvio, porque o tema ele refere-se a essa semana e que nós estamos lidando. A Luma Tavares, que é a nossa diretora jurídica da ABRH aqui da Regional, vai trazer algumas elucidações baseadas nas dúvidas que foram colocadas pelo pessoal antecipadamente. Inicialmente, a Luma vai fazer um panorama sobre o que está acontecendo, ou seja, como norteia essa, como é que está norteada essa medida provisória, e depois eu vou mediando e fazendo algumas perguntas para elas do que o pessoal for colocando. Ao final, se sobrar mais um tempinho, nós vamos deixar aberto para quem estiver presente e que queira complementar com alguma outra pergunta, ok? Vamos lá, Luma, pode se apresentar para o pessoal. Boa noite, pessoal, tudo bem? Primeiramente, peço desculpas pela demora, mas a internet a gente conta com imprevistos, estava funcionando até às 19h30, mas teve algum problema aqui no vídeo. Peço desculpas, mas tenho certeza que o que eu vou falar é muito mais importante do que a minha cara. Bom, vamos lá. No dia 22 de março, todo mundo acordou com uma notícia inesperada, né? Uma medida provisória que versa sobre as medidas trabalhistas nesse caos que nós estamos vivendo. Primeira coisa que eu queria conversar com vocês é o seguinte: no começo de março, foi decretado o estado de calamidade pública no Brasil, que foi até, que vai ser de março, né, até o final de dezembro. O que acontece, né? A gente ficou diante das empresas fechando as portas, tudo acontecendo, e as empresas começaram a ficar meio perdidas do que fazer, né? E todos estavam aguardando o que o governo iria fazer sobre essas situações. Diante disso, né, pessoal, o que aconteceu? O governo, dia 22 de março, ele propôs algumas medidas trabalhistas para quê? Para algumas faculdades para o empregador, né, propor para os seus empregados. Não é uma garantia de emprego, tá? Infelizmente, não tem como a gente falar, não, com essa medida provisória, todos os contratos de trabalho estão resguardados. O que essa medida provisória, ela propõe são medidas trabalhistas, tá? Para enfrentar esse estado de calamidade. Então, são algumas opções que a empresa pode adotar, é uma faculdade da empresa, tá? A empresa ela não é obrigada a adotar essas medidas. Foram algumas medidas o quê? Para garantir o vínculo trabalhista, para garantir o emprego e também não onerar a empresa, tá? Então, tem essa balança entre empregado e empregador, tá? Mas é uma opção da empresa. E entre essas opções para enfrentar o estado de calamidade que o Brasil se encontra, essa medida provisória ela traz o teletrabalho, tá? Que é o que todo mundo está falando, antecipar as férias individuais, conceder férias coletivas, aproveitar e antecipar os feriados, banco de horas, e também o diferimento do recolhimento do FGTS, tá? Então, são algumas medidas que a medida provisória trouxe para flexibilizar e para não onerar tanto, garantir, né, a manutenção do contrato de trabalho e não onerar, não prejudicar nenhuma das partes, tá bom? Agora, conforme a gente vai esclarecendo algumas dúvidas, a gente vai entender um pouquinho o que essa medida provisória ela propõe para nós.
Essa é a Paulo? minha deixa, tá? Essa é a minha deixa que eu tenho que entrar agora e fazer as perguntas. Então vamos Isso. lá. Vamos lá. As perguntas que o pessoal fez, porque a gente teve perguntas até quase 7 horas aqui, né? Então, nós abrimos para que o pessoal pudesse realmente nos colocar as perguntas. Nós vamos seguir uma ordem aí e vamos falar. Tem 3 perguntas aqui, na verdade, que mais do que 3, mas estão relacionadas ao home office. Então, uma delas, eu não vou falar os nomes, não. A pessoa vai se identificar, até porque pode ter alguma coisa que seja mais particular à pessoa, então a gente vai falar só sobre a pergunta. Aqui a pessoa fez uma pergunta relativa ao home office e, no caso, ela fala que sobre a continuidade do trabalho que é feito pela empresa no qual ela trabalha, que é terceirizada, né? Então a pergunta, tanto na continuidade do trabalho para a empresa é terceirizada, se ela não ela não tem recursos para o trabalho home office, não se deve trabalhar com o mesmo? Essa pergunta não é só jurídica, é financeira, né? Na verdade, eu até vou colocar uma resposta aqui. A questão financeira, a questão de estrutura da empresa, né? Realmente, se ela não tem condição de trabalho home office, ela não deve utilizar esse recurso. Mas existem alguns pré-requisitos para isso. Luma, eu vou colocar uma outra pergunta que ela tem também sobre isso, aí você, por favor, responde as duas para a gente. Uhum. A Tá empresa, nesse ótimo. caso também, a empresa no qual ela trabalha, ela mesma, essa pessoa tem um home office, mas a empresa, ela conta com os recursos próprios do trabalhador para que ele faça esse trabalho home office. Qual é o caso, como é que deve ser o procedimento para esse tipo de situação? Tá. Vamos lá. Acho que muita gente soube, né? A mídia ajudou muito nisso. Todo mundo conheceu a reforma trabalhista, né? Que foi lá em 2017. E ela trouxe alguns requisitos para a configuração do teletrabalho. Então, a CLT, ela passou a dispor que o empregado e a empresa, eles poderiam acordar como seria o fornecimento de equipamentos, como seria a manutenção de energia, os custos para energia elétrica, para conta de internet, várias essas coisas. Com o teletrabalho, né, com esse estado que agora nós estamos, né, vivendo por causa do Covid-19, muitas empresas foram obrigadas, né, assim, não tinha outra saída, ainda mais na semana anterior, que acabou fechando tudo, foi aquela confusão. Muitas empresas antecipadamente já liberaram os trabalhadores para fazer o home office ou o teletrabalho. Só que o que acontece? Elas não tinham estrutura, né, para fornecer equipamento, computador, cadeira, celular para o empregado trabalhar de casa, né? Então, se o empregado ele não tem esse material, né, os equipamentos tecnológicos e a infraestrutura necessária para prestar esse teletrabalho, o empregador poderá fornecer, tá, os empregados em regime de comodato e vai pagar pelos serviços de infraestrutura. Então, o que são os serviços de infraestrutura? O custo que aquele colaborador vai ter com a energia elétrica para poder trabalhar, custo com a internet. Agora, se o empregado não tem bens, não tem a infraestrutura e a empresa também não tem como fornecer tudo isso, o empregado ele vai ficar à disposição da empresa, né? Então, quando a empresa precisar dele, ele tem que estar lá à disposição. Mas não tem como ele executar esse trabalho em casa, porque ele não tem a infraestrutura necessária para isso e a empresa também não tem como fornecer, tá bom? Mas, mesmo assim, ainda continua sendo uma das medidas mais adotadas nesses últimos tempos pelas empresas, né? Porque os empregados continuam prestando o serviço em casa. Mas, se o empregado não tem como dispor desses bens, a empresa não tem como fornecer, ele vai ficar à disposição da empresa. Então, quando a empresa precisar dele, ele tem que estar à disposição, tá? Uma coisa muito importante, que agora com essas tecnologias que a gente tem, WhatsApp, Instagram, Facebook, Skype, tá? O tempo que é fora da jornada de trabalho normal, então considerando a jornada de trabalho normal das 8 às 5, então o tempo que excede, né, essa jornada normal, que ele fica lá, né,
usando aplicativos e programas da empresa, não é considerado tempo à disposição, tá? E com esse regime de trabalho também não tem hora extra, tá? Então isso é uma coisa muito importante, porque não tem como controlar qual a jornada de trabalho dele. Então a medida provisória, ela é bem taxativa, que é aplicável à CLT que não tem o controle de jornada para o teletrabalho, tá? Mas em relação à pergunta que era os equipamentos, se o empregado não tem os equipamentos necessários, se a empresa não fornece, ele vai ficar à disposição da empresa. Quando a empresa precisar, ele tem que estar à disposição para ir lá, aí depende de como que vai ser a demanda da empresa. Uma coisa Ok, então importante... reforçando... Fala. Paulo, Pode deixa eu falar, só Lu. complementar uma coisinha. As pessoas perguntaram muito sobre os estagiários e aprendizes, né? Porque são pessoas que precisam de uma supervisão, né? Ali frequente, lado a lado, né? Mas a MP, ela também foi taxativa que pode adotar o home office, né, o teletrabalho, para os estagiários e para os aprendizes. Então, aí vai entrar mais aquela questão de como a liderança também ela vai conseguir lidar para o trabalho home office. Então, vai ter até um desenvolvimento pessoal dos líderes, né? No sentido de como é que elas vão conseguir liderar suas equipes, né, à distância. Vale lembrar aí que na questão pessoal, motivacional, de acompanhamento, nós temos que ter cuidado com essas pessoas que vão trabalhar em casa e não estão acostumadas a fazer isso, porque elas precisam realmente ser acompanhadas pelos seus líderes. No mínimo, uma vez por dia tem que ter um contato, uma reunião que seja curta, às vezes mais de uma vez por dia, principalmente porque não estão acostumadas. A questão não é jurídica. A pessoa se perde no processo e como o negócio foi feito de forma muito rápida, muitas das empresas não conseguiram fazer treinamento ou habilitar as pessoas para ir para o home office, né? É isso aí. Tem uma outra pergunta em relação ao home office que fala sobre o vale-refeição. Cadê? Sumiu aqui até mim. Voltou. Como é que fica o pagamento do vale-refeição para os colaboradores em regime de home office? Tá. E aí, considerando nesse caso que o vale alimentação ele é previsto na convenção coletiva da categoria. Tá. Se o vale-refeição ele é previsto na convenção coletiva, você não pode retirar mesmo que altere o regime para teletrabalho, tá? A não ser que a convenção coletiva fale que na hipótese de alteração para o teletrabalho, ele não receba o vale-refeição. Agora, se a empresa decide dar o vale-refeição para quem está trabalhando de... Então, assim, não tem previsão na convenção coletiva. E a empresa não quer dar o vale-refeição para o empregado de home office, aí é uma opção dela, né? Se ela vai fazer essa distinção entre o empregado que trabalha na empresa e o que trabalha em home office. Mas se tiver previsão na convenção coletiva e alterar o regime para teletrabalho, não pode retirar o vale-refeição. Ok. Paulo, tem uma pergunta aqui no chat que é importante em relação ao contrato de trabalho, tá? O contrato de trabalho, você é dispensado, tá? Nesse caso, o empregador ele pode alterar o contrato de trabalho, né, a seu critério do regime presencial para o teletrabalho. Isso eu estou dizendo que é uma situação por conta dessa calamidade pública que nós estamos vivendo, tá? Se é uma situação normal, que não tem nada a ver com essa situação que nós estamos agora, precisa sim fazer essa alteração para o regime de teletrabalho. Mas, nesse caso, o empregador que vai decidir a seu critério passar para o regime de trabalho presencial, para o teletrabalho, né? E também o retornar. E não precisa de nenhum acordo individual ou escrito. E também é dispensado você fazer um registro prévio da alteração do contrato individual de trabalho. Ok. A única coisa que você precisa tomar cuidado é que você precisa avisar o seu empregado dessa alteração do regime, né, presencial para o teletrabalho com uma antecedência mínima de 48 horas por escrito ou por meio eletrônico,
tá? Então, a alteração você não precisa prever em nenhum lugar, né? É a critério da empresa. Mas em relação, né, à infraestrutura, ao equipamento, tudo isso que a empresa, se é a empresa que vai fornecer, se o empregado tem e a empresa vai ajudar em relação à internet, à energia elétrica, aí sim precisa estar previsto num contrato por escrito, tá? Firmado antes ou no prazo de 30 dias depois que mudou para o regime de teletrabalho. Então, para alterar para o teletrabalho, não precisa de nenhum documento escrito. O empregador pode fazer isso, é um critério dele. Mas em relação ao computador, quem vai arcar com internet, com energia elétrica, com computador, telefone, aí precisa fazer por contrato prévio ou 30 dias após a mudança para o teletrabalho. Perfeito. Bom, se tiver mais alguma pergunta depois sobre o home office, a gente volta aqui. A gente entra agora as perguntas sobre férias. Isso aqui quase não tem pergunta, né, sobre férias. Quais os reflexos das alterações da MP, né, frente à antecipação de feriados e férias dos seus empregados? Então, está falando de feriados e tem uma outra pergunta que está falando só sobre feriados. Então, acho que você pode responder em relação aos feriados e depois sobre as férias, né? Então, primeiro, feriados? Isso, então, isso. Tá, vamos começar então com os feriados. Foi bem noticiado isso na mídia, férias, feriados. O que acontece, tá? As pessoas, elas, nos feriados, né, a pessoa ou descansa no feriado ou recebe em dobro, né, para quem é CLT. O que a medida provisória, ela trouxe para ajudar o empregado a continuar no emprego e também, diante do estado de calamidade, não sair na rua, não precisa sair na rua, né? E se prejudicar na sua saúde. Então, ela vai antecipar os feriados não religiosos, federais, estaduais, distritais e municipais. Então, por exemplo, 21 de abril, se a gente durar até lá, acho que não, 7 de setembro. Então, feriados que não são religiosos, então eles antecipam através de uma notificação por escrito ou por meio eletrônico, com antecedência mínima de 48 horas. Tá? Então, você vai falar, olha, empregada, através de uma notificação, você vai ficar em casa 2 dias, e aí você vai ficar em casa 30 dias, 20 dias, e você não vai trabalhar no feriado de 7 de setembro, 21 de abril, 15 de novembro, 20 de novembro. Então, você antecipa esses feriados que os empregados iam ficar em casa descansando, você antecipa para você compensar esse período que ele está em casa agora, diante desse problema que a gente está enfrentando, tá? Então, para feriados não religiosos, pode ser uma simples notificação por escrito, tá? Por meio eletrônico. Agora, feriados religiosos, aí você precisa o quê? Da concordância do empregado. E aí você precisa fazer um acordo individual escrito. Então, entre empregado e a empresa, e ambos assinam. E a empregada precisa estar ciente e concordar que os feriados religiosos, então 12 de outubro, 8 de outubro, não, 8 de setembro, desculpa, 12 de outubro, 8 de setembro, são feriados religiosos, ele concorda que ele vai compensar pelos dias que ele não está trabalhando neste momento, tá? Então, isso é a relação da compensação dos feriados. Agora, em relação às férias, que muita gente está com muita dúvida, o que acontece? A medida provisória, ela fala que a gente pode antecipar as férias individuais, tá? Mas para você antecipar as férias, você precisa avisar o empregado com no mínimo 48 horas por escrito ou por meio eletrônico qual o período que ele vai ser gozado. Então, só para relembrar uma coisa. Quem determina, antes de medida provisória, antes de tudo, quem determina o período que o empregado vai sair de férias é a empresa. É o período que for melhor para a empresa. Se o empregado decide qual o período que ele vai tirar férias, é porque a empresa permite, tá? Mas quem define o período de férias é a empresa.
Então, na medida provisória, não é muito diferente. Então, o que vai acontecer? A empresa, com no mínimo 48 horas, ela comunica ao empregado que ele vai ficar de férias. Então, vamos supor, do dia 25 de março ao dia 24 de abril, então aí 30 dias, tá? Agora, aquela pessoa que não tem ainda o período aquisitivo, ou seja, ela ainda não trabalhou 12 meses, e se a empresa quiser optar por antecipar essas férias, ela pode? Pode, ela vai antecipar. Então, por exemplo, se ela tem só 8 meses, ela pode tirar umas férias proporcionais, ou a empresa pode tirar 30 dias, pode dar os 30 dias de férias antecipadas para esse empregado. E aí, ou pode fazer igual às férias coletivas. Quando ele retorna, o período aquisitivo começa a contar novamente. Então, da data do retorno, começa a contar novamente os 12 meses para você ter direito a 30 dias de férias, tá? Agora, uma outra opção que muita gente não entendeu. Também pode antecipar períodos futuros de férias. Então, por exemplo, nós vamos ficar... A empresa vai ficar fechada 60 dias. Então, durante os 3 próximos anos, a empresa pode ficar sem receber, sem tirar, o empregado pode ficar sem receber férias, porque ele antecipou 3 dias, 3 meses, 3 anos de férias, tá? Pode antecipar também períodos futuros. Mas nesse caso, quando você for antecipar períodos futuros, é importante fazer por um acordo individual escrito, tá? A medida provisória, ela é bem taxativa nesse sentido. E uma coisa que já era antes, né, da CLT, que as férias não podem ser gozadas em períodos inferiores a 5 dias corridos, tá? Então, você pode parcelar as férias, mas elas não podem ter períodos mínimos de 5 dias, tá? Bom, aí tá, tudo bem. A gente pode antecipar essas férias, pode antecipar pessoas que ainda não têm o período aquisitivo, pode antecipar férias de períodos futuros, até de anos, né, anos para frente. Só que e o valor, né? E 1/3 das férias que acaba onerando a empresa. Esse 1/3, que a gente chama de 1/3 constitucional, ele pode ser pago até a data da gratificação natalina, que é o 13º. Ou seja, você pode pagar esse 1/3 das suas férias até dezembro desse ano, tá? Então, isso não onera tanto a empresa. Bom, e o valor das férias que você precisava... Pode falar. Então, tem essa pergunta aí, né? Que a pergunta desculpa. que foi feita era essa, sobre 1/3 das férias, né? Você pode pagar no 13º. Aí tem um complemento dessa pergunta. No caso das férias já programadas e assinadas pelo colaborador, posso reverter? Não. Nesse caso, a MP ela fala de antecipar férias, tá? Então, antecipar férias de pessoas que não têm período aquisitivo e de períodos futuros, de anos futuros. Então, se a pessoa já tem o período aquisitivo, ela já assinou as férias, aí vai ter que seguir a CLT. Vai ter que pagar 2 dias antes o valor das férias, mais 1/3. Perfeito, perfeito. Tem mais pergunta aqui nesse sentido, vamos ver. Vamos lá. As férias antecipadas poderão ser descontadas na rescisão, caso o colaborador seja desligado quando retornar, caso não tenha completado o período aquisitivo? Certo. Essa questão ela é muito complicada, porque como é uma novidade, né, a MP ela traz essa antecipação das férias, vou repetir quantas vezes forem necessárias, para preservar o emprego, em tese, você pode descontar, porque a pessoa estava em casa, recebendo, né, recebeu, e ela não teve mais, não trabalhou mais, então ela perdeu o período aquisitivo. Então, em tese, pode sim descontar. Mas eu acho importante sempre colocar isso num acordo individual escrito, tá? Então, quando você for antecipar férias de períodos futuros, a lei fala, né, a MP fala que você precisa prever no acordo individual escrito. Mas é importante, ainda mais nesse caso, prever que se o empregado sair antes de completar esse período que ele antecipou as férias, que ele vai ser descontado. E aí ele assina. É muito importante esse acordo. Tá, aqui eu tenho uma pergunta aqui.
Uhum. Aí tem uma pergunta aqui boa para fazer para você que veio do chat. Os 14 dias aportados para atestado, quando o funcionário está com a virose sem antes detectar o corona, né? Pode entrar de forma compensatória dentro da MP 927, sendo via antecipação de férias ou outro formato? Ou é caso isolado? Essa pergunta Ele tá os 14 dias... Aportados para atestado. Quando o funcionário está com virose, sem antes ser detectado que está com corona, né? Ele pode Sim. entrar de forma compensatória dentro da MP 927? Sendo via antecipação de férias ou outro input? Não, agora como ele está 14 dias, ele está em casa, é um caso de interrupção do trabalho. Ele fica em casa e não recebe. Quando acabar esse atestado e não for prorrogado, aí sim ele entra na MP. Ele pode entrar nesse caso de antecipação de férias, banco de horas. Mas enquanto ele está com o atestado, ele vai continuar com uma interrupção do contrato. Ele está em casa, de atestado, recebendo normal. Certo. Bom, aí tem uma pergunta aqui, também foi feita antecipada. Essa pergunta tem que fazer devagar aqui, ó. Na nossa empresa, vamos antecipar 10 dias de férias para alguns colaboradores. Como fica a lei de quebra de férias se uma dessas pessoas quiser no futuro vender 10 dias? Consideramos que isso estaria em desacordo com a lei, visto que se restariam 10 dias e pela lei não se pode tirar 2 períodos de 10 dias cada. Haverá alguma exceção nesse caso? Ou seja, explicando aí para o pessoal que está ouvindo, eu li isso algumas vezes antes de poder entender essa pergunta, mas na verdade é assim, a empresa automaticamente já vai antecipar 10 dias, ficaram 20 para serem tirados. Aí um funcionário fala assim, eu quero 1/3 de férias em dinheiro. Só que aí, seria, considerando os 30 dias, seriam 10 dias de 1/3. Como é que fica os outros 10 dias? Pode ser feito isso? Primeiro, eu posso, antecipando 10 dias, o funcionário depois que volta, quer receber 1/3, recebe 10 dias e tira 10 dias de férias faltantes, pode fazer isso? Então, ele vai antecipar os 10 dias, certo? Quando ele volta, ele vai ter mais 20 dias. Ele vai poder vender 1/3 dessas férias, tá? Só lembrando que se ele vai ter que 1/3 desses 20 dias, 1/3 desses 20 dias vai dar uns 6 dias, né? Ele vai poder vender 6 dias. 6 menos 20, 14. E aí ele pode tirar, porque para você parcelar as férias, você ainda continua o que vale a CLT. 2 períodos no mínimo de 5 dias e um período não pode ser inferior a 14 dias, tá? Então tem que seguir sempre essa regra do parcelamento das férias ainda. Tá, aí tem uma pergunta aqui no chat, que é a última pergunta, que fala assim, para que adiantarmos, por exemplo, esses 10 dias, ainda é possível ter abono, considerando a regra de quebra de férias? Tem diferença aqui? Tem. O abono é 1/3 do abono, né? Você entendeu a pergunta? É a última pergunta que a Camila fez aqui. Vai ficar gravado, Carolina. É no sentido de o parcelamento das férias, né? Que eu acho que a pessoa quer dizer. Isso. Bom, só tem que lembrar que tem que ser períodos... são um período de no mínimo 14 dias e 2 períodos de no mínimo 5 dias. Então, para fazer o parcelamento das férias, tem que respeitar esse período, esse mínimo, tá? E a MP fala, se for dentro do estado de calamidade, o parcelamento dessas férias tem que ser no mínimo de 5 dias, tá? Ok, Camila? A Camila estava perguntando, será abono então sobre 20 dias, então, e não sobre 30 dias? Sim, porque você acabou antecipando, tá? Antecipou por conta da medida provisória. Ok. Vamos passar para as perguntas que a gente tem aqui. Qualquer coisa a gente volta para outras perguntas, porque tem pergunta de home office aqui. Paulo, deixa só uma coisinha, uma pergunta que eu acho um ponto importante, que é, como a gente foi para as perguntas, em relação ao pagamento das férias, então a gente viu que o 1/3 constitucional, né, 1/3 pode ser pago até a data do 13º. Mas em relação ao pagamento das férias, que antes era até 2 dias antes do gozo, com a medida provisória,
você pode pagar até o 5º dia útil do mês subsequente ao início do gozo das férias, né? Então, você paga mensalmente, então não vai onerar tanto para férias você paga. Ok, eu vou aproveitar então, E eu um vou terço você perguntar. paga até dezembro. Beleza. É mais alguma observação que você queria fazer sobre férias? Que tem algumas perguntas aqui que são sobre o home office e tem algumas perguntas ainda que foram feitas antes para a gente. Vamos lá. Bom, aqui, ó, no home office, a Fabiana Rebouças. Aliás, falando de Fabiana, a Fabiana faz parte da nossa diretoria. A Sandra Borgo também está presente. A Cristina também está presente. E nós temos a ilustre presença da nossa gerente aqui das regionais, que é a Roberta, né, Roberta? Seja muito bem-vinda, Roberta. Obrigada, Paulo. Eu estava aqui para não atrapalhar, eu coloquei no mudo, né? Mas muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Isso aí, vamos ver aqui. Tem uma Muito pergunta importante sobre... para nós, né? Manter Isso aí, tem bastante coisa boa aqui. Tem uma pergunta. No caso excepcional do home office por conta da pandemia, a empresa é obrigada a custear internet, luz, recursos para realizar o trabalho? Então, vai ser acordado entre a empresa e o empregado. Mas, em tese, sim. Tá, lembrando, né, o que foi falado que a empresa oferece equipamentos e tal, ela precisa fazer o termo do... Isso. Até tem Prevendo que o eu falei essa contrato. semana, tem empresa que está falando essa semana, que tem costura, né? E aí eles queriam colocar as costureiras em casa. E aí a empresa estava querendo fazer também o mesmo esquema, né? Levar as máquinas de costura para a casa do funcionário, para ele trabalhar em casa. Isso é possível também, né? É possível, assim, desde que a empresa e o empregado precisam prever num contrato, né? Quem que vai dispor, né, dos equipamentos, da infraestrutura, quem vai reembolsar as despesas, então precisa prever. Em tese, é a empresa que arca principalmente com custo de energia, né? Ainda mais a máquina de costura que tem, acho que né, é elétrica, né? A máquina de costura, acredito que sim. Sim. Não é aquela de antigamente. Hoje em dia já é. Então, hoje em dia já é. Então precisa de energia elétrica e quem vai arcar é a empresa, mas precisa prever isso no contrato, tá? Lembrando que esse valor não é salário, tá? Não tem reflexos legais, não é verba de natureza salarial. Ó, vamos lá. Caso a empresa tenha um valor de férias acima de 1/3 previsto, lei aqui, 250%, ainda assim podemos pagar até a gratificação natalina? Sim. É bem complicado, porque ele fala aqui, a MP, ela fala de 1/3 constitucional, né? Por conta dessa situação que está prevendo, acredito que sim, porque é o que vai além das férias, né? Até o 13º salário. Tá certo. Ali tem uma pergunta, mas no caso da pandemia, há necessidade de refazer o contrato? Não Em é relação ao refazer quê? o contrato. Ela não colocou o que era aqui. E como não tem o nome da pessoa, eu não sei. Essa Tá MP, aí, ela deixou... O que essa MP ela deixou muito claro, assim, ela enfatizou muito nos artigos, é que a maioria dessas medidas trabalhistas, elas precisam ser feitas através de um acordo individual escrito, tá? Agora que eu vi, em relação ao home office. Em relação ao home office de passado presencial para o teletrabalho, não precisa fazer um acordo, tá? É independente de acordo ou registro na alteração do contrato. Agora, quem vai dispor dos equipamentos, custeio, tudo aquilo que a gente falou, aí sim precisa estar num contrato escrito, tá? Agora, para alterar de home office, de presencial para home office, não. E para os recursos, quem vai dispor, quem vai arcar, quem vai ser obrigado ao quê nessa relação, aí sim precisa ter um contrato escrito, prever um contrato escrito. Tá, eu complemento a pergunta aí, no caso a pessoa trabalha na empresa, óbvio, vai trabalhar no home office e não precisa fazer um
termo a um contrato específico, mas ela tem ponto ou digital ou de cartão, e aí você coloca para a gente que não tem a condição de controle de tempo dela no home office. Isso, Precisa não fazer tem. uma notificação, né? Precisa ter um aviso formal para o funcionário, e aí, nesse período, existe a suspensão do uso do cartão de ponto, do biométrico? Isso, eles não têm controle de jornada. Vai se equiparar a um cargo de confiança, vamos dizer assim, que não tem controle de jornada, nesse caso, o empregado no home office. Interessante, né? Bem diferente do processo em si. Disposição dentro do horário administrativo. Vamos lá, outra pergunta que nós temos aqui antecipada é sobre banco de horas, que é até uma sequência da MP, né? As horas negativas acumuladas durante a pandemia poderão ser descontadas caso o colaborador seja desligado antes de pagar as horas? Pergunta boa essa. Vamos lá. Banco de horas, tá? Bom, o banco de horas ele já é previsto na CLT. A gente pode, né, tem aquela compensação tácita, que pode ser até um mês, né? Então, fez umas horinhas a mais, você compensa. Com um acordo individual escrito, que você pode compensar em até 6 meses, e por negociação coletiva, que você compensa em até um ano. O que essa MP trouxe? Ela foi ao inverso do que prevê a CLT, tá? O que a CLT prevê, convenção coletiva, o que a gente está acostumado? As pessoas trabalham, depois compensa. O que a MP propõe é para o empregado ficar em casa, compensar nesse período. Quando acabar o estado de calamidade, que é só em 31 de dezembro de 2020, o empregado ele tem 18 meses para compensar essas horas, tá? Essas horas elas podem ser compensadas até 2 horas diárias. Então, o empregado fica esse período em casa e todas essas horas que ele recebendo o salário normal e todas essas horas que ele não trabalhou, vai para o banco de horas. Quando acabar o estado de calamidade em 31 de dezembro, ele tem até 18 meses para pagar essas horas, né? Até 2 horas por dia. E se ele não tiver essa compensação durante esse prazo, a empresa tem que pagar a hora extra, tá? Mas lembrando que quem vai definir quando o empregado vai tirar essas horas é a empresa, tá? Cabe à empresa definir quando que vai ser a compensação desse banco de horas. Compensação não, quando ele vai trabalhar essas horas, porque ele já compensou, porque ele está em casa já. Tá, não tem prazo máximo para isso, né? Tem sim, 18 meses. 18 meses, tá certo. 18 meses do estado de calamidade, tá? A ANP Após o fala término, isso, né? não é quando ele retorna para o trabalho, é quando acabar o estado de calamidade, que é até 31 de dezembro. Então, 18 meses a partir de 31 de dezembro. Perfeito. Até 2 horas por dia. Pergunta que acho que o pessoal até mais estaria querendo que fosse diferente, mas a pergunta é, as demissões estão podendo ser efetuadas normalmente? Sim, infelizmente sim. É o que eu falei no início. Essa medida provisória, ela não vem para garantir o emprego. Ela vem só para dar à empresa um bom senso, né, tocar um pouco assim no bom senso e oferecer medidas, né, trabalhistas para flexibilizar a empresa, uma empresa que está fechada, que não está faturando, não quebrar, né, e também a empresa também manter os empregados, né, que também tem conta para pagar, também tem todos os compromissos financeiros para assumir. Ok. A Lidiane fez uma pergunta aqui no chat, como fazemos para comunicar os desligamentos? Ela falou que viu alguns casos ser avisados por WhatsApp. Significa que a pessoa estava em home office, é isso, Lidiane? Então, ou estava dispensada, Paulo, algo do gênero? Muitas empresas estão fazendo isso. Por quê? Porque, de acordo com a OMS,
a nossa é para manter o isolamento social, né? Então, as pessoas elas têm que ficar em casa. Então, não tem como você exigir que a pessoa vá até a empresa, né? Tenha contato com o vírus ou com pessoas, né? Tenha a propagação do vírus só para assinar o pedido, a demissão, né? Então, muitos casos estão fazendo a comunicação por WhatsApp. Eu recomendo que seja por WhatsApp ou e por e-mail, para formalizar isso. Mas o mais importante é o pagamento das verbas rescisórias, que tem que ser feita no prazo, tá? Ok. O pessoal se contorcendo nas cadeiras, né? Mas é por uma condição específica aí e necessidade específica do momento. Tá. Ela falou home office ou banco de horas, que seria o pessoal. Tá? Como é que posso suspender contrato com remuneração? Pergunta. Então, nesse caso, não é suspensão, é interrupção do contrato de trabalho. O Interrupção. empregado fica em casa recebendo normalmente, tá? Poder pode, mas a empresa precisa ter caixa para isso, né? Porque lembrando que a empresa também não está faturando, não está vendendo, não está produzindo, então ela tem condições de manter o empregado em casa e continuar pagando salários, ótimo, maravilhoso. Mas infelizmente essa não é a realidade de muitas empresas aqui, né? Sim, em relação a estagiários, pode também ser feito a mesma coisa? Ó, podemos fazer desligamento de estagiários por WhatsApp, no Jovem Aprendiz? O Jovem Aprendiz podemos também suspender? Na verdade, não é suspensão. Interromper o contrato de trabalho. Sim, você pode deixar ele em casa e continuar recebendo normalmente. É bom o pessoal entender que o interromper, ele continua recebendo, né? Isso. Suspender, ele não recebe. Por exemplo, é o caso do que foi revogado, da qualificação profissional. Que ele fica lá estudando e não recebe. Mas isso foi revogado, tá? Não tem mais a suspensão de 4 meses para qualificação profissional. Certo. Bom, algumas colocações são feitas, poucas colocações que foram feitas nas perguntas são mais de uma visão mais de como é que a gente pode acalmar a equipe, como é que as pessoas podem se defender, são questões mais comportamentais, né? A Luma está colocando a questão muito mais da legislação e o respaldo que existe e, nesse caso, muito a questão da própria empresa como proceder, né, Luma? Porque ali está demonstrando, na medida provisória, como a empresa deve proceder ou pode proceder na flexibilização da legislação existente hoje por causa da situação específica que estamos vivendo, certo? Certo. E assim, a MP, ela também determinou que esse estado de calamidade é considerado força maior. Então, as empresas elas podem extinguir o contrato de trabalho por força maior. E isso é muito prejudicial para o empregado, né? Porque ele perde diversos direitos trabalhistas, inclusive o seguro-desemprego. E com essa medida provisória, nós estávamos esperando que fosse prever alguma coisa sobre o seguro-desemprego, né? No caso de extinguir o contrato de trabalho por força maior, porque a empresa fechou as portas, não tem produtividade, não tem faturamento, ela vai ter que extinguir, é uma coisa que vai além da vontade dela. Então, ela vai ter que extinguir o contrato de trabalho. E nessa modalidade, o empregado ele não tem benefício nenhum, porque ele perde o aviso prévio, a multa da FGTS cai pela metade, ele não tem seguro-desemprego. Então, a nossa esperança é que essa MP versasse sobre o direito dos trabalhadores ao seguro-desemprego, que é o que fizeram vários países da Europa, né, que garantiram o seguro-desemprego para os empregados diante das empresas nessa situação. Só que, infelizmente, no Brasil ainda não temos nada a respeito disso. Mas vale ressaltar, né, Luma, que isso é uma atitude extrema da empresa. Se ela fizer isso, também tem consequências de visibilidade da empresa, passa uma mensagem da empresa também que ela está com dificuldades muito grandes. Isso pode abalar a imagem da empresa também. Então, não é uma ação que alguém escolheria fazer de forma mais direta. Isso talvez fosse um último recurso. Sim,
Essa semana, eu assisti, né? Um grupo de empresários de grande porte de shopping, donos de grandes shoppings e redes, de varejo. E foi interessante a preocupação deles, principalmente com as empresas menores. A preocupação deles maior foi com as empresas menores. Não que eles não tenham preocupação eles, mas eles falam, muitos de nós temos reservas, temos alguma maneira de continuar. É claro que se ficar por muito tempo a gente vai ter dificuldades, mas a nossa preocupação agora são os nossos clientes que têm lojas dentro do shopping, por exemplo. São as outras empresas que são menores e não têm um caixa para manter por um bom tempo, visto que neste caso especificamente não podem ficar abertas trabalhando de forma nenhuma. Nem o home office acaba tendo resultado algum de faturamento. Então, assim, na verdade... Tem também empresas que não... Pode falar. Tem empresas também que não tem como fazer home office, né? Pensando numa loja, num comércio. Como é que você vai fazer home office? Né? Não existe essa situação. Então, e a empresa teve uma ordem, ela tem que fechar, ela foi obrigada a fechar, a fiscalização tá em cima. Em Santos, eu tô vendo, conheço alguns lojistas que estão falando que a fiscalização tá em cima para eles fecharem. Então, a única alternativa nesse caso é adotar o banco de horas, antecipar as férias. Então, a MP veio nesse sentido para poder ajudar também os empregados, né? Que acaba sendo na parte mais frágil dessa situação. O que a gente tem orientado, eu, por exemplo, orientando os clientes, os trabalhos que eu faço agora, é realmente antecipar o que puderem de férias, naqueles que não conseguem atender o cliente, como o caso assim de mercados, farmácias e tal, que podem continuar com a sua vida relativamente normal. Nesse caso eu falo para dividir turnos, para ter menos gente, para questão de contatos, mas aquelas que estão que não podem trabalhar com o público, podem fazer questões internas, atualizar a questão de revisão de estoque, verificar controles, que às vezes os próprios donos de empresas fazem, vai uma pessoa ou outra. Então tem algumas ações que são feitas, tanto lá fisicamente, como também em home office, porque facilita bastante nesse processo. Os que não puderem trabalhar, o que a gente coloca bem é importante que a empresa continue em contato com esses funcionários, para que eles se sintam presentes, para que eles possam ouvir um pouquinho o empregador, conversar sobre as suas dificuldades, sobre seus medos, porque a pessoa fica em casa, mesmo de férias nesse período, ela está preocupada, não só pela situação que está vivendo o país, mas o que pode acontecer com o trabalho dela. E isso é muito comum a gente ter, né? Então, eles próprios ligarem de vez em quando, falar com esse pessoal, para deixar eles mais tranquilos. É a questão mais comportamental, né? Tem umas perguntinhas aqui também. Obrigado, Márcio, pela pergunta. O Márcio está perguntando aqui, a Gol reduziu 40% do salário e reduziu a jornada para 3 dias semanais. Isso aí foi um acordo, talvez tenha sido acordo junto ao sindicato, tudo... Isso, precisa ser, viu? Junto com o sindicato. Para reduzir Porque salário e jornada, precisa de negociação coletiva. Precisa de uma negociação coletiva. Tem mais perguntas, então é coletiva mesmo, vamos lá. Isso. Tinha uma pergunta que a Negociação Cristina fez aqui, quando a gente estava falando sobre as exceções, né, que estão acontecendo. Como é que fica a Justiça do Trabalho nesses casos, as possíveis reclamações? A Justiça do Trabalho está fechada nesse período, né? Está suspenso até 30 de abril, os prazos, tudo. Então, se tiver alguma irregularidade, só quando houver o retorno que vai ser discutido. E também estão suspensos as respostas a recursos administrativos, tudo. Até fiscalização do Ministério do Trabalho, tudo. Então, vamos ter que aguardar para cenas os próximos capítulos, para quando retornar a Justiça do Trabalho e ver as demandas, né? É o que eu sempre falo, as pessoas podem pedir o que elas quiserem. Se a empresa agiu em conformidade com a lei, ela não vai ter nada a pagar mais. Sim.
A Vânia até falou sobre isso, acho que você acabou de responder em relação aos prazos, né? Uhum. Minha empresa foi notificada em um dos estados do Brasil sobre atendimento da cota de aprendiz. Meu prazo é até 5/4. Como proceder se as instituições de ensino estão de portas fechadas? Os prazos foram suspensos, né? Tá suspenso. Não é o caso aqui. É só para tá suspenso, mas só precisa ver se é. Ah, tá. Da cota de aprendiz, né? É Os da prazos cota. estão suspensos, isso mesmo. Isso. Recursos Dúvida quanto à administrativos, realização de tudo. exames admissionais. Pois a MP aborda Também no está artigo suspenso. 15. Fica suspensa a obrigatoriedade de realização de exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares, exceto dos Isso. exames demissionais, é isso? Isso. Desde que tenha sido atualizado, acho que em até 180 dias. Isso mesmo. Poderá ser Desde que ele dispensado caso o realizasse exame 180 médico ocupacional tenha sido menos de 180 dias. O os restante está periódicos aqui, né? tudo dispensado. Isso. Aí depois, quando voltar, quando encerrar a calamidade pública, realiza no prazo de 60 dias. Ok. Bom, não temos mais perguntas aqui, a não ser que eu tenha comido bola. É uma coisa que ninguém perguntou, que eu achei que fosse perguntar, é sobre o FGTS. Então, O recolhimento do FGTS. A exigibilidade do FGTS, ela fica suspensa, tá? Março, abril e maio. E aí depois, quando acabar, né, a calamidade pública, pode ser realizado de forma parcelada e aí não vai incidir multa nem atualização. Aí você paga então, depois em 6 suspensão, parcelas. né, pessoal? Não é assim, isenção, Isso. não, é suspensão. Quando saiu sobre o agora Simples, o pessoal ficou todo feliz. Quando o Simples, né, das empresas menores. Nossa, não vai precisar pagar durante 3 meses. Vai precisar pagar, só não vai precisar pagar agora, né? O Simples ficou para outubro, novembro, dezembro, os meses competência março, abril e maio. Isso, né? aí fica, então, o vencimento de abril, maio e junho fica suspenso. Aí você depois pode pagar, né, a partir de julho, em 6 parcelas até o 7º dia, tá? Mas para conseguir fazer esse parcelamento e ficar livre de atualização, multa e encargos, precisa comunicar até 20 de junho de 2020, tá? Tem uma pergunta aqui, ó. Em home office terá a possibilidade da redução de jornada em 25%? Eu posso fazer isso no acordo individual, por exemplo? Mas para isso eu teria que ter diminuição... Escutei, Paulo. Você pode falar de novo? Em home office terá a possibilidade de redução da jornada em 25%? A Priscila pergunta. Priscila, isso reduz a jornada e reduz a remuneração, Priscila? É isso que você está falando? Deixa eu ver se ela coloca aqui para gente. Porque essa foi a última pergunta do chat, tá, o Luma? Acho que tem mais uma. Deilson. Então ainda não atualizou para mim. Tem um trecho da MP. Vê se ele não mandou só para você, porque aqui para mim não está aparecendo. Você viu da Priscila? Vejo. iPhone de Priscila. Tá, ela colocou redução, né? Então, para ter a redução da jornada, provavelmente vai ter uma redução do salário, né? Porque o empregado não vai reduzir a jornada em home office se não for reduzir o salário. Mas foi o que eu falei antes. Precisa ter uma negociação coletiva, tá? Nesse caso é coletiva. Negociação coletiva. Precisa negociar a empresa com o sindicato. Com o sindicato. Então, Priscila, com o sindicato, né? Se for só a jornada sem o salário, tudo bem, não tem problema. Mas se tiver com salário, aí não tem. O Deilson apareceu agora para mim. Tem um trecho da MP que trata sobre trabalho home office, o empregador poderá notificar o empregador até 48 horas. Na verdade, é com antecedência mínima de 48 horas. Né? E caso mesmo não tiver condições para instalar em sua residência, poderá solicitar o empregador em regime de comodato? Não entendi essa questão do comodato. O comodato é um empréstimo, né? Isso. Dos equipamentos por tempo determinado, depois retorno desse equipamento. E ela colocou que precisava fazer um contrato
para isso, né? Para esse comodato aí. Se quiser refrisar aí, Luma, por favor. Isso. O que acontece? Essa questão o empregado ele vai lá o empregador ele vai notificar o empregado. Ó, em 48 horas, mínimo 48 horas, que ele vai passar a trabalhar em casa. Teletrabalho. Agora, se ele não tem os equipamentos, o empregado não tem nada disso, o empregador ele pode fornecer em regime de comodato. Então, ele empresta para o empregado todo o material indispensável para ele poder produzir na casa dele. Só que aí ele precisa estar previsto tudo em contrato, tudo que ele está emprestando, o que ele vai arcar, os custos. Ok. Tá, e tem uma outra pergunta aqui da Vânia, que é para complemento que ela tinha perguntado antes sobre a questão do prazo. Os prazos da notificação do Ministério do Trabalho estão suspensos até 30/4, né, que você falou. Não, na verdade não é do Ministério do 30/4? Trabalho. É a Justiça do Trabalho que está suspenso até 30 de abril, os prazos. Esses recursos administrativos, seria interessante ver uma portaria do Ministério do Trabalho em relação Porque a pergunta que ela fez lá da notificação dos aprendizes e tal, em relação é o Ministério do Trabalho que faz essa notificação, né? Isso. E essa notificação estaria suspenso o prazo? Ou tem que Então, ver essa portaria? esse 30 de abril, o que fala é em relação aos prazos processuais. Não é em relação ao Ministério do Trabalho. Aí o Ministério do Trabalho precisa ver alguma portaria deles. Que agora, assim, de cabeça, eu não sei. Então, Maria, precisa verificar, tá? Porque ela ainda coloca aqui que visto na notificação possui e-mail do auditor. Se ele tinha que retornar, então, né? provavelmente, se tem o e-mail do auditor e se é para enviar por e-mail, talvez tenha que ver essa questão se está suspenso mesmo. Essa notificação foi feita quando, né, Vânia? Depois coloca aqui pra gente, até para ter uma ideia. Se isso foi feito antes do que aconteceu. O Bruno também faz 2 itens aqui. Foi em fevereiro, né, Vânia? Então tem que verificar junto ao Ministério do Trabalho. Eu acho que eles nem devem estar funcionando. Mas Eles nem devem estar funcionando. Ministério. Então, foi em fevereiro que foi a notificação. Foi antes do que aconteceu. Precisa verificar no Ministério do Trabalho, então. O Bruno faz a pergunta. Deixa eu ver aqui. Posso fixar um valor médio referente ao valor de internet e energia que o empregado está despendendo nesse período para reembolso, considerando média de mercado? Isso é uma negociação entre as partes, né? Você estava falando, né? Para os custos de home office, ele está falando aqui. Isso, é um acordo entre as partes que vão negociar. Quem vai arcar, o que vai dispor, as partes vão negociar. O mais óbvio é a empresa arcar com isso, né? Mas isso Aí tem uma pergunta assim, poderia acordo individual prever que o custo da infraestrutura fica a cargo do empregado? Não é muito óbvio o empregado, né, pagar isso, né? Mas como a MP ela fala que eles podem acordar, deixou meio que aberto, mas é mais óbvio a empresa arcar com isso tudo, né? É isso aí. A pergunta da Lidiane, em seguida, é em relação do banco de horas, que o colaborador pode pagar essas horas a partir do fim da calamidade, em até 18 meses. Se for necessário pagar antes, ele pode? Pode. É até 18 meses, mas pode pagar antes. Certo. Olha lá. Trabalho em área condicional de periculosidade. Atualmente estou em home office, devido à pandemia. A empresa pode retirar esse adicional devido a eu não estar exposto ao risco? Sim. Sim, né? Durante o período? Sim. Ela pode, né? Ela pode não tirar, mas ela pode tirar, né? Uhum. A Sandra deu uma dica para o Bruno aqui, ó, que ele perguntou sobre os valores médios de energia. Bruno, trabalhei em uma empresa que eles analisaram a média dos últimos 3 meses de energia e o que ultrapassar a empresa paga. Uma boa dica aí, ó. Porque, inclusive, ele vai estar mais tempo em casa, vai consumir mais energia. Se tiver calor também, vai usar mais ar-condicionado também. Então, sim, exatamente. O custo diário dele aumenta. Ele não vai pagar a conta de luz da casa da pessoa, ele vai ver o que ela
começou a gastar mais do que com o trabalho, lógico. Exatamente. Seria bom, né? Uma boa essa. Alguém mais tem pergunta? A Lidiane falou, digo no sentido de ser antes do fim da calamidade. Você sabe qual é o que ela perguntou sobre os 18 meses? Da compensação dos... Isso. Isso. Se retornar o trabalho em maio, pode compensar, não tem problema. Pode começar a compensar. Ela falando antes de terminar o período da calamidade, é isso que ela está falando? Isso. É porque a calamidade pública, ela vai até dezembro. E a MP fala que é 18 meses após ao fim da calamidade. Mas se eles voltarem a trabalhar em maio, pode já ir compensando, não tem problema. Ah, mas o governo, vou fazer uma pergunta meio de orelhudo aqui, vai? O governo pode chegar um momento e suspender a calamidade, né? Não, já foi decretado até dezembro. Que Não envolve outras suspender. coisas. Envolve outras coisas, não só trabalhista, né? Não, sei. Então, é nesse período e pronto, não tem diminuição. Ok. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Alguém pode pedir periculosidade por estar trabalhando nesse período? Em local que requer esse tipo de coisa? Eu acho que a pessoa está perguntando. De se sentir em risco, mas o risco é do trabalho, ou porque ela está trabalhando no momento em que ela pode ficar doente? Mas que seria a periculosidade? Porque a periculosidade ela é taxativa, ela é energia elétrica, motoboy, são coisas específicas, né? Em casa acho que não tem muita periculosidade, não tem o que pedir adicional de periculosidade. Não, ela está falando de trabalhar nesse período. Não em casa. Entendi. Então, não é considerado, periculosidade não, tá? Porque... Pode ser insalubridade, mas é específico, também não é insalubridade. Uma coisa que não é nem periculosidade nem insalubridade. Uma coisa que a MP falou é que não é doença ocupacional, né? Não é nada oriundo do trabalho, tá? Então, o coronavírus, né, caso do empregado se contaminar pelo coronavírus, não é considerado doença ocupacional, tá? A não ser que ele prove que ele se contaminou por conta do trabalho. Mas, nos dias de hoje, está muito difícil o empregado comprovar isso diante desse contágio comunitário. Como é que ele vai comprovar que ele não contraiu em casa, no ônibus, na rua? Então, não é doença ocupacional, tá? É difícil de provar, isso mesmo, Márcio. Não tem como provar. Eu tava pensando até no motoboy que faz atendimento em casa e tal, realmente não dá para provar, né? Não tem como provar, porque o ônus é do empregado, né? Porque ele alegou, ele vai ter que provar. Só que como que ele vai provar que foi no trabalho? Se já tá uma contaminação geral, não tem como ele provar isso, é muito difícil. Então, a MP, ela é clara que o caso de contaminação não é considerado ocupacional, a não ser que prove, mas é impossível. Então, é como uma das moças aqui, Tezinha, colocou, o trajeto do ônibus, voltando ao trabalho, em mercado, como a Luma falou, tem que provar que pegou nesse caso, nesses lugares. Para você conseguir provar isso, difícil, né? Aí a Sandra está dando orgulho, Sandra está dando uma dica aqui. Dica importante para preparar um material com dicas ergonômicas para se preservarem, né? Caso alguém entre na justiça com problema ergonômico. Você diz aí, ela provavelmente está falando do caso do home office, né? Então, algumas empresas já fizeram isso. Inclusive de melhores práticas do trabalho do home office. Até para tempo de descanso, entre outras coisas. Algumas empresas se anteciparam. Exatamente. A medida provisória, ela não fala nada disso, tá? Mas a CLT, ela fala que a empresa deve instruir, tá? O empregado as precauções para evitar doença e acidente de trabalho. Porque por mais que ele caia da cadeira, se machuque, é acidente de trabalho. Se ele está em casa trabalhando, em teletrabalho, ele cai da cadeira e se machuca, é acidente de trabalho. Então, o empregado, ele deve assinar um termo de responsabilidade de que o empregador orientou
como é que ele tem que se prevenir para evitar uma doença, um acidente de trabalho. Ok. Tá certo. Estou pensando aqui nas possibilidades. É... O Deilson colocou a questão do nexo causal aqui no caso de enfermeira, mas a enfermeira já tem os adicionais. Né? E é previsto na própria função, né? Esse tipo de coisa. Isso, não em relação ao coronavírus, até porque ela pode, claro, no hospital é muito mais óbvio, mas é muito implícito a função dela, né? Mas também não só o corona, né? Como outros tipos de doença que ela pode outras pegar. doenças, e ela já ganha a natalidade por isso, né? Mas ela pode ser contaminada em casa ou no ônibus também. É um risco, né? De todos nós. Outra dica da Sandra aqui, é importante também que a empresa oriente sobre o sigilo das informações, né? Estamos sob a lei geral de tratamento de dados, né? Então tem que ter muito cuidado, porque se tem um terminal que a pessoa acessa através da casa dela, outras pessoas passam pelo ambiente e ela assina um termo às vezes de sigilo, ele tem que ter cuidado para não mostrar coisas para as pessoas da família. Porque isso pode dar problema sério, pode ser demissão, pode ser demissão por justa causa e tal, né? Surgiu uma dúvida, Fabi. A empresa diz quando o empregado sai de férias, mas quando é acordo entre ambos? Com a pandemia, o empregador pode dizer quanto tempo serão de férias? Sim, é o empregado que determina. Empregador ou empregado? O empregador que determina. Desculpa, o empregador que vai determinar qual vai ser o período de férias. Aquela comunicação por escrito, lembra? Que a gente falou lá no começo. O empregador que vai definir qual vai ser o período que ele vai gozar de férias. Perfeito. Bom, é isso aí. Estamos a 5 minutos do término do nosso tempo. Se alguém tiver alguma pergunta a mais. Quem foi que perguntou sobre o Ministério do Trabalho mesmo? Foi uma moça chamada Lidiane. Não foi Lidiane? Não, não foi não. Peraí. É uma moça que eu lembro. Vânia. Foi a Vânia? Eu ia pedir para ela se ela quiser depois entrar em contato, porque eu vou verificar e posso dar um retorno para ela em relação ao prazo do Ministério do Trabalho. Perfeito, Luma. Depois você passa uma mensagem privada, né? E aí fica mais fácil. Não, a pergunta que o Roberto está fazendo aqui é diferente do que a gente falou. Mas a pergunta que ele falou assim, realmente a medida provisória não pode ser revogada até o seu final do prazo? Pode ser revogada. A medida provisória, ela pode. Ela está falando, a Luma falou do estado de calamidade, que não é a medida provisória. É outra coisa. Foi por decreto, né, Luma, que foi feito? Isso, um decreto legislativo. Inclusive, a medida provisória, ela pode perder o seu prazo, acho que são 90 dias, né, Luma? 60 prorrogável por mais 60. É 60 se não for aprovado pelo Congresso, né? Tem um trâmite para ser aprovado. Isso. Então a pergunta foi mudada por isso. Se for aprovada pelo Congresso, ela não mais poderá ser revogada. Não, na verdade, a medida provisória, o que depois que for aprovada, ela tem um tempo específico para acontecer por causa da situação. Isso. Foi isso que você está perguntando, né, Roberto? Mesmo. Ok, assim, o que se coloca aqui nessa situação como um todo, a nossa visão, são medidas para melhorar ou diminuir o impacto financeiro nas empresas e melhorar as condições para que os funcionários tenham alguma garantia de permanecer no trabalho, caso esse processo, esse tempo se estenda muito, né? Isso não garante, mas são medidas
preventivas. Se elas são suficientes, já é outra história. Tem gente que diria que podia ser feito muito mais. Mas foram algumas ações que foram realizadas. O Estado de São Paulo está vendo uma outra situação em relação ao ICMS, para postergar o pagamento de ICMS, que também é um custo muito alto nas empresas. Como já foi feito no caso das empresas menores que são optantes pelo Simples, para jogar para frente. É uma questão de fluxo de caixa, ou seja, de não desembolsar o dinheiro neste momento, para que a empresa tenha condição de ter caixa para pagar aquilo que ela precisa agora. E depois ela paga esses valores lá na frente. Como também está acontecendo algumas negociações via bancos e financiamentos, cujos os valores das parcelas estão sendo passadas para frente. Então, eles pegam 1, 2 ou 3 parcelas, dependendo do banco, e essas parcelas não são pagas nesses 30, 60, 90 dias, e elas são jogadas para o final do parcelamento. Sem multa, mas com juros. Para quê? Para que haja fôlego no caixa das empresas. Porque não vai perdoar ao débito, porque esse débito existe. Então, algumas ações estão nesse sentido. Algumas empresas, nas suas ações, também estão buscando negociar aluguéis para esse momento, contratos que possam ser colocados para frente, para garantir o quê? O pagamento dos funcionários, aquilo que é necessário para a continuidade do trabalho da empresa, ou aquilo, caso a empresa não trabalhe nesse momento, seja suficiente para que ela retorne, depois do que acontecer, né, da autorização do retorno, de maneira a ter dinheiro para poder bancar essa continuidade da empresa e restabelecer a questão financeira. É mais ou menos isso. Temos uma caminhada boa pela frente e aqui na nossa entidade, que é a BRH São Paulo, e nós aqui da Regional, estamos atentos, tanto que esse evento foi programado na segunda noite para a gente realizar hoje. Então fizemos isso de forma muito rápida com a parceria de São Paulo. E aí a gente está buscando várias outras ações, sejam feitas por Sebrae, pela BRH em São Paulo. Aliás, vai ter um evento agora na sexta-feira que nós vamos divulgar para vocês, que também vai ser online, que possam ser disponibilizados e a gente traga informações de qualidade para que vocês fiquem mais tranquilos para continuar o trabalho de vocês, dando suporte nas empresas. Ok? Eu quero agradecer imensamente a presença da Luma, nossa diretora, a todos que vieram aqui, que estão presentes. Hoje nós temos quase 30 pessoas aqui nesse momento. A Roberta, que esteve representando São Paulo aqui conosco, a minha vice-diretora Sandra e a equipe de diretores que estão aqui conosco, a Fabi, a Cris também, e demais que estão presentes. A Maísa também, nosso relacionamento, nossa vendedora, que é nossa parceirona, também está aqui, ok? Eu desejo uma noite maravilhosa para vocês. Fiquem com Deus, fiquem bem, tenham bastante tranquilidade. Vamos passar por isso, porque isso tudo vai passar. O mais importante é como nós passaremos por isso tudo, com muita tranquilidade, com visão de futuro, porque o futuro existe, e com coisas e ações concretas para que a gente possa superar tudo isso de uma maneira a aprender a lidar com novas situações. Tá bom? Muito obrigado e um abraço a todos.